Abraão. Fé que anda mesmo sem ver o caminho. Há uma história que atravessa os séculos sobre um homem chamado por Deus para sair de sua terra, deixar tudo o que conhecia para trás, romper com as garantias da lógica e mergulhar em uma jornada cujo destino final ele sequer sabia. Um homem que decidiu confiar na voz de um Deus invisível mais do que na estabilidade do visível. Esse homem é Abraão. E a história de sua fé não é apenas uma lição antiga, mas um chamado vivo para cada um de nós, hoje. Abraão é conhecido como o pai da fé, título que carrega não por nunca ter duvidado, mas por ter crido mesmo quando parecia insensato. Seu legado não está baseado na perfeição de suas atitudes, mas na perseverança de seu coração em confiar no impossível. O Deus que o chamou é o mesmo que hoje nos convida a viver uma fé que caminha, mesmo quando não há estrada à frente. Ao mergulharmos nessa história, não estamos apenas olhando para o passado, mas abrindo uma janela para compreender como Deus lida com seus filhos, como Ele constrói promessas que desafiam o tempo, e como a fé autêntica é construída, não na ausência de provas, mas no meio delas. 1. O chamado. Quando Deus diz, vai, e não diz, para onde? Em Gênesis 12, a narrativa começa de forma abrupta e poderosa. Deus se apresenta a Abrão, nome que depois seria mudado para Abraão, com uma ordem direta e desconcertante. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Esse chamado não traz mapa, nem manual, nem garantias visíveis. É uma ordem envolta em mistério, onde a única certeza é a voz de Deus. E ainda assim Abraão obedece. Ele parte, sem saber para onde ia, mas com a convicção de quem confia em quem o está chamando. Essa atitude já seria admirável nos dias de hoje, mas no contexto da antiguidade ela beira o inacreditável. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma civilização próspera e desenvolvida para sua época. Ele tinha estabilidade, posses, um círculo familiar estruturado e crenças estabelecidas. Deixar tudo isso por uma promessa, por uma voz? Sim. Porque quando Deus chama, não está apenas tirando alguém de um lugar geográfico, mas está moldando o interior. Ele tira da zona de conforto para plantar fé em terreno fértil. Abraão não sabia o destino, mas sabia quem estava conduzindo. E isso foi suficiente. 2. As promessas. Quando o impossível se torna alvo da esperança. A obediência de Abraão ao chamado divino abre as portas para uma série de promessas que transcendem sua vida individual. Deus não promete apenas uma terra, mas uma descendência numerosa, bênçãos sem medida e impacto eterno. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas aqui está o paradoxo. Deus promete filhos a um homem idoso e a uma mulher estéril. É como se Deus estivesse dizendo: eu não escolho os capacitados, eu capacito os que se entregam. Eu escolho os improváveis para mostrar que a glória não vem da força humana, mas da minha fidelidade. Abraão, com o passar dos anos, viveu o teste do tempo. Ele ouviu promessas divinas, mas os sinais naturais pareciam negar sua realização. Sara, sua esposa, ria quando ouvia que ainda seria mãe. E quem a culparia? Já era idosa, marcada por anos de frustração e silêncio do ventre. E, no entanto, o riso de incredulidade se transforma mais tarde no riso de Isaac, cujo nome significa exatamente isso: riso. A fé de Abraão não é cega, mas é perseverante. Ele também teve seus momentos de dúvida. Tentou ajudar a promessa com Hagar, gerando Ismael, o filho da pressa. Mas Deus não esquece o que promete. Mesmo quando Abraão erra, Deus realinha. A fé não é sobre nunca falhar, mas sobre voltar ao caminho toda vez que nos desviamos. 3. A prova. Quando Deus pede o que nos deu. Talvez o ponto mais dramático da história de Abraão seja o episódio registrado em Gênesis 22. Finalmente, depois de décadas de espera, nasce o filho da promessa. Isaac representa tudo: a realização do sonho, o cumprimento da palavra
a concretização da esperança. Mas então vem o teste. Deus pede o que ele mesmo deu. Abraão, toma teu filho, teu único filho, a quem amas, e oferece-o em sacrifício. Esse momento escancara a essência da fé. Confiar em Deus não apenas quando ele dá, mas também quando ele pede. Não há registro de Abraão discutindo, chorando ou questionando. Ele apenas obedece. Com o coração despedaçado, ele sobe o Monte Moriá, crendo que Deus, se necessário, era poderoso até para ressuscitar Isaque. É nesse momento que vemos a maturidade da fé de Abraão. Ele não confia em Deus porque tudo está indo bem, mas porque aprendeu que a fidelidade de Deus é imutável, mesmo quando os caminhos dele são incompreensíveis. No último instante, Deus intervém. O anjo o impede, e um carneiro é providenciado para o sacrifício. É ali que Deus se revela com um novo nome: Jeová Jiré, o Deus que proverá. Abraão saiu do monte sem ter sacrificado seu filho, mas com a certeza de que podia confiar totalmente em Deus. Porque quem entrega o que mais ama, aprende que nada é mais precioso do que a própria presença de Deus. 4. O legado. Uma fé que transpassa gerações. A história de Abraão não termina com sua morte. Na verdade, ela apenas começa. Ele se torna pai de uma nação, referência de fé para os patriarcas que o sucedem. Exemplo citado por profetas, reis e pelo próprio Jesus. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo usa Abraão como argumento principal para explicar que a salvação vem pela fé, e não por obras. Em Romanos 4, lemos que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Jesus, ao conversar com os fariseus, declara: Abraão viu o meu dia e se alegrou. João 8,56. O que isso significa? Significa que, mesmo sem ver o cumprimento pleno da promessa messiânica, Abraão creu no que Deus estava preparando. A fé dele enxergou além do tempo, além das limitações humanas. Ele não apenas acreditou que teria um filho, ele acreditou que por meio dele viria o Salvador do mundo. E é isso que torna sua fé tão poderosa. Ela não é limitada ao aqui e agora. Ela atravessa o tempo. Ela abençoa gerações. Ela se manifesta não apenas no que se conquista, mas no que se espera mesmo sem ver. 5. Abraão. Hoje, chamado, promessa e prova, ainda acontecem. Você pode não viver em tendas, nem caminhar por desertos físicos, mas a jornada de fé de Abraão ecoa nos desertos emocionais, nas esperas silenciosas, nos chamados que Deus ainda faz hoje. Há momentos em que Deus nos tira da zona de conforto, rompe com nossos planos, pede entregas difíceis, e tudo o que temos é uma voz nos dizendo: confia. Talvez hoje você esteja vivendo como Abraão viveu por muitos anos, esperando uma promessa que parece demorar. Ou talvez você esteja no Monte Moriá, sendo provado com algo que ama profundamente. Pode ser que você esteja no início da jornada, ouvindo Deus dizer: sai da tua terra. Seja qual for o momento, a resposta é a mesma: fé. Uma fé que anda mesmo quando não vê estrada, que confia mesmo sem entender, que se entrega mesmo sem garantias. Deus ainda escreve histórias com pessoas que dizem sim, mesmo sem saber todos os detalhes. E Ele ainda cumpre promessas que desafiam o tempo. Você pode não entender tudo, mas a fé não é sobre entender, é sobre confiar. Conclusão: uma jornada que começa com um sim. A vida de Abraão nos ensina que os grandes feitos de Deus começam com passos de obediência silenciosa. Deus não está procurando heróis infalíveis, mas corações disponíveis. Ele não espera que sejamos fortes, mas que sejamos sinceros. Não quer religiosidade, quer relacionamento. E a fé é o caminho por onde esse relacionamento floresce. Abraão creu. E por causa disso ele foi chamado amigo de Deus. Que título mais precioso se poderia desejar? Que, como Abraão, você escolha crer. Que diga sim, mesmo sem ver o mapa. Que entregue, mesmo com dor. Que espere, mesmo quando tudo diz não. E assim, o mesmo Deus que fez promessas a ele, fará maravilhas em sua vida.
Porque a fé que Deus procura ainda é aquela que anda, mesmo sem estrada, mas que confia que o céu conhece o caminho.